humanidade aprenderá a lidar com a água quando tiver assumido em suas vidas o sacrifício, a renúncia e a entrega. Se não assume na sua própria vida o sacrifício, a renúncia e a entrega, jamais vai aprender a lidar com a água. Porque para lidar bem com a água, nós precisamos ter uma relação com ela, além daquelas que naturalmente temos. E como a água, entre os reinos, é um dos mais sacrificados, um dos que mais renuncia, porque a água renuncia às maravilhas que ela poderia fazer, e ela renuncia a isso para poder servir ao homem nas coisas mais simples, nas coisas mais rústicas, e assim mesmo ela lutando para sobreviver como água viva, como vamos ver. Então, o sacrifício, a renúncia e a entrega estão implícitos na vida da água, e portanto nós não aprenderemos a lidar com ela enquanto não tivermos equiparados nessas intenções. Existe um mistério na água que não é compreendido pela ciência terrestre. A ciência terrestre ainda é muito material e a ciência terrestre não pode conceber uma água que não seja física, uma água que não seja dessas que a gente conhece, que sai da torneira ou que está nos mares. A ciência terrestre não consegue conceber que a água é algo que tem início, que brota, que é criada, não no planeta. A água não começa no planeta. A água vem do fundo do infinito. A água vem no início de toda a criação. A criação não poderia acontecer se não fosse a água. De forma que a água, lá na sua fonte primordial, no seu início, a água onde ela nasce, ela não é física, ela não é líquida. Ela é um fluido, ela é um fluido universal, um fluido cósmico que a mente humana não tem condições de imaginar. Então existe um grande mistério na água, que é esse mistério de como a água surge, porque todas as outras coisas surgiram depois da água. E o homem ainda não tem condições de penetrar isto, ainda não tem condições de saber usar a água corretamente, porque algo que ele desconhece a origem, como vai usar corretamente? Só pode usar da forma que usa, mesmo porque o homem se mantém em um nível de ignorância com respeito às coisas do universo, às coisas do cosmos, que um dia deverá ser restabelecido, deverá ser curado e deverá ser restaurado. Quando desperdiçamos água, quando a envenenamos ou quando a matamos com produtos químicos, nós não sabemos o que estamos fazendo, não temos ideia do que estamos fazendo. E não temos ideia dos débitos kármicos que estamos adquirindo com essa forma de tratarmos a água. Porque primeiro matamos a água e depois a usamos. E isto entra no nosso débito kármico. Vocês veem quanto é complicado o karma humano. E uma das razões desta complicação kármica, uma das maiores razões, é a incompreensão do homem com relação à água. Um dos karmas mais graves para a humanidade é o karma produzido com o mau uso da água. É bom que se saiba disso. Os que podem conceber isto
devem mudar completamente a forma de tratar a água e de usar a água, porque o desrespeito e a indiferença da humanidade, das técnicas, está impressa na água que nós usamos. Então, através da água, chegam para nós muitos impulsos, chegam para nós impulsos fundamentais. E da forma como a água é tratada antes de chegar a nós, vocês veem que isso modifica um pouco a nossa relação com ela, ou melhor, impede uma relação correta que poderíamos ter com ela. Então nós deveríamos ter um trabalho profundo na nossa intenção de usarmos a água, de estarmos unidos com a água da melhor forma possível, da melhor forma que pudermos. E mesmo assim já sabemos que estaremos em débito. Bem, por exemplo, vocês percebem a renovação que o corpo físico passa por ela quando toma um banho e após o banho. Então, depois de um dia cansativo, um banho mostra a você um dos pontos que todos nós podemos sentir. Então, observando o que acontece conosco durante um banho, ou o que acontece com o nosso corpo após um banho, correto? Vocês podem avaliar o quanto estaríamos diferentes se soubéssemos usar a água em outras situações, fora de um banho, não é? Então, o quanto desperdiçamos esta graça, o quanto desperdiçamos esta luz que a natureza nos dá gratuitamente. Se nós aprofundarmos este assunto, veremos que este poder renovador da água pode se mostrar um pouco mais. E esse poder renovador da água, que a gente percebe relativamente em um banho e após um banho, imagine o poder renovador da água com a presença dela como oceanos, como mares e como rios e lagos. E vemos como tratamos os mares, como tratamos os oceanos, como tratamos os rios e os mares. Bem, para começar, nós teríamos que reconhecer que a água é um veículo para a condução e armazenagem de cargas magnéticas, de forma que a maior parte da rede magnética da Terra planetária encontra-se nos oceanos. E nós teríamos que tratar os oceanos com muito mais respeito, porque ele representa a rede magnética planetária. E essa rede magnética significa, inclusive, a transmutação de tudo aquilo que a humanidade produz, com seus corpos físicos, emocionais, mentais, a transmutação disso tudo. O maior elemento transmutador são os oceanos. Se não fossem os oceanos, o que a humanidade emite tornaria o ar irrespirável, tornaria a terra irrespirável. E é por isso, talvez, supõe-se, é por isso que os oceanos têm a maior parte da superfície da Terra. Talvez seja por isso que 70% da superfície da Terra é tomada pelos oceanos. E se não fossem assim tão frequentes em todo o planeta, seria irrespirável o que a humanidade produz. O elemento água é o símbolo dessa rede salvadora. Percebe? O elemento água é o símbolo dessa rede salvadora. A criação conta com a água para que a gente não pereça. Não só porque o nosso corpo precisa de água, mas principalmente porque os oceanos transmutam tudo aquilo que, expelido por nós, começaria por nos envenenar. Então, a água é o símbolo de uma rede salvadora neste planeta. A água tem como características
maleabilidade e adaptabilidade. A água é muito maleável, a água é flexível, a água se adapta a um copo, a uma xícara, a um oceano, a um rio. A água é muito adaptável e ela representa mesmo em um copo, reduzida a um copo, ela representa ali o que ela é de verdade para nós. Então, teríamos que nos preparar para usar a água corretamente se quisermos entrar em etapas mais avançadas, nas quais poderemos passar por transmutações. De forma que a nossa relação com a água não é só uma coisa higiênica e nem só uma coisa ética. A nossa relação com a água representa a nossa entrada em uma etapa mais avançada da nossa vida sobre a Terra. A nossa relação com a água, como essa atual, não vai permitir que a gente entre numa outra etapa de vida, porque isto é básico, porque a água faz parte do nosso organismo. Aqui nós poderemos ver, por exemplo, o poder renovador da água, o poder renovador que ela produz em nós, e vejam como é importante, e como isso vai além da parte física, além do que um banho proporciona, porque se nós não tivermos um banho regular, um banho correto, não sei como seríamos, não sei como grosseiros seríamos. Então, apesar disso, a água revitaliza a nossa aura. Não só ela limpa o nosso corpo físico do pior, como também ela revitaliza a nossa aura, ela revitaliza o nosso corpo etérico e facilita o relaxamento da rede etérica. A rede etérica dentro do corpo físico está muito tensa pelas circunstâncias em que vivemos, pelas grandes cidades, enfim, pelas circunstâncias em que vivemos. E a água revitaliza a nossa rede etérica e facilita o relaxamento dessa rede. E, com isso, a água faz um trabalho sutil que nós nem percebemos. Enquanto ela purifica, ela procura equilibrar a nossa rede etérica de toda a sujeira que ela atrai e contém, ela possibilita a circulação da energia criativa. Então a água tem um relacionamento espiritual conosco. Então a água está fazendo com que a nossa energia criativa possa se manifestar. Isso vem também do uso da água. Bem, agora nós vamos ver o que acontece e quais são os benefícios que a água produz em 3 fatos, que são fatos comuns e que nos dão a entender, nos dão a proporção em que a água contribui para conosco. É quando fazemos enemas, como fazemos banhos de imersão, ou quando tomamos banho em águas correntes. Pelo que acontece nesses 3 tipos de uso da água, vocês veem o quanto a água é fundamental na nossa vida. Nos enemas, por exemplo, além dos efeitos terapêuticos, a água facilita a remoção de resquícios que ficam no corpo de experiências passadas e que, impregnadas que estão no corpo, impedem, bloqueiam a abertura de novos ciclos para o corpo. Então veja que um enema, se nós tivéssemos uma educação correta, científica, todos nós faríamos enemas regulares, nos organizaríamos a fazer enemas, porque todos os resquícios de experiências que fizemos, passadas, nos bloqueiam internamente, e isso fisicamente é cuidado durante o enema. E se nós queremos, por exemplo, se temos o nosso programa
iniciar um novo ciclo de vida completamente diferente, se fôssemos um pouco mais sábios, começaríamos por fazer enemas, porque isso seria o ponto básico, principal e físico, para você depois cuidar de outros tipos de transformação. Agora vamos ver os banhos de imersão. Os banhos de imersão agem em esferas mais sutis. O banho de imersão não age só dentro da banheira e no corpo físico. O banho de imersão, ele está irradiando para esferas mais sutis da consciência. Então a nossa consciência, que não é física, recebe os efeitos de um banho de imersão. De forma que um banho de imersão não devia ser feito assim como fazemos, com esses sabonetes tóxicos, essas coisas que se usa. Então, um verdadeiro banho de imersão seria uma limpeza de nossas esferas sutis, nossas esferas do físico sutil, e um relaxamento etérico semelhante ao do sono. Então, um banho de imersão bem feito significa algo equivalente ao sono. O que acontece de renovação durante um sono pode acontecer durante um banho de imersão. Então veja como somos descuidados com respeito a tudo isso. Agora, banhos nas águas correntes. Esses são tão atuantes que o banho na água corrente, porque a água estando corrente, ela tem mais vida e ela age mais sutilmente. Então um banho em água corrente renova resistências psicológicas. Você economizaria muito de psicólogo se tomasse banho em águas correntes, porque as águas correntes removem resistências psicológicas, removem esses obstáculos que impedem o livre desenvolvimento do indivíduo. Vocês veem que povos originários tomavam banho em águas correntes, não é? Pois tinham essa intuição, ainda não tinham sido pervertidos pela civilização. E o banho de água corrente nos ajuda na nossa desidentificação com o corpo físico concreto. A água corrente produz isso. E você fica, então, bem mais liberado desse peso físico, porque a água corrente faz com que você se desligue um pouco disso. Agora, além dessas três questões, que são muito básicas, na água está implícita a pureza, a transparência e a abundância. A água é símbolo de abundância. A alma da água é abundância. A água tem uma abundância que não permite que ela falte. Na alma dela tem essa abundância. E para faltar água entre nós, veja o quanto matamos a água até que ela chegue a faltar. Então, essa transparência, essa pureza e essa abundância é própria da água. E na criação, ela foi então criada contando com essa possibilidade de ser abundante. Somos nós que tolhemos a abundância da água. Não temos uma formação mental e não temos um cuidado para perceber essas coisas. Mas, chamando a atenção, de repente, pode-se corrigir algumas coisas de forma que a nossa vida mude um pouco. E por pouco que mude, já é muito, porque nós somos realmente muito mal informados sobre tudo isso. Bem, nós sabemos que a cura realmente se dá pela sintonia da vibração dos corpos com a vida que nos anima. A cura se dá com essa relação dos nossos corpos e da nossa rede anímica, né? Da nossa vida que nos anima. E a abertura e aspiração do indivíduo é que age para que isso se dê. De forma que nós, sem termos aspiração,
sem estarmos mortos diante dessas coisas, nós não animamos o nosso corpo a sintonizar com as nossas vibrações superiores. De forma que o uso incorreto da água tem uma repercussão muito profunda. E a água é tão receptiva que ela percebe essa sua intenção. Ela percebe, absorve e vai dar alguma resposta. Bom, aqui nós teríamos que descer alguns particulares para que fôssemos facilitados a mudar o nosso relacionamento com a água. Então parece que a gente vai falar de coisas óbvias, mas é preciso que a gente reconheça que tem que assumir essas coisas óbvias. Porque se não se assume essas coisas óbvias e fundamentais, nós não temos início no nosso trabalho com a água. Não temos início no nosso trabalho físico e que vai repercutir no nosso trabalho interno. Você vê que das árvores escorre um líquido quando as árvores são queimadas ou feridas. Certas árvores são tão maltratadas que às vezes escorre delas um líquido. Então, é a vida líquida que se esvai. Nós passamos por isso. O nosso suor é água. A nossa saliva, as nossas lágrimas, a nossa urina, isto são secreções dos nossos corpos, diferente da secreção das árvores, mas nossos corpos também têm isso. E nós teríamos que compensar isto, teríamos que cuidar de viver em equilíbrio para que tudo isso, que é a nossa secreção, não nos deixe carentes de elemento líquido. Bom, se nós tivéssemos um comportamento correto com a água, nós chegaríamos a extrair de flores aromáticas líquidos, não líquidos muito concretos, mas essências que seriam de rejuvenescimento e de correção de certos defeitos físicos. Isso para nós é desconhecido, porque jamais iríamos pensar que algo que extraíssemos das flores iria fazer isto. Pois é, mas essa falta de comunicação verdadeira com a água, com o elemento líquido, faz com que desconheçamos completamente que o extrato de flores aromáticas contribui para rejuvenescimento. Isso seria importante, porque isso faz parte daquele ponto da criação. Segundo a ciência espiritual, o nosso corpo poderia durar 120 anos. Durar 120 anos, não é? Mas tendo o alimento desse extrato de flores aromáticas. Mas isso tudo é um campo da evolução que desconhecemos completamente e vamos ficando numa escuridão mais total à medida que os tempos vão passando. Mas sabemos todos que a uma certa altura o planeta vai resolver isto fazendo uma grande transformação. E essa transformação será realmente muito oportuna, porque será a revitalização de toda uma vida planetária. Bem, veja, nós temos na atmosfera o estado gasoso da água. Na atmosfera, a água em estado gasoso. Tanto assim que quando se faz um batismo, que se usa água física para fazer o batismo, mas aquele que está batizando, aquele que é o sacerdote, ele sabe ligar o gasoso do espaço com aquela água física. E isto é o verdadeiro sentido do batismo, porque o verdadeiro sentido do batismo faz primeiro uma desobstrução no ser, para depois introduzir algo do alto. Então, a água do batismo, olha, o fato do batismo incluiria tudo isso. Então, ali precisa que haja um ritual
que o gasoso do espaço entre naquela água para que ela realmente possa desobstruir e que ela realmente possa preparar o físico do indivíduo para receber uma energia do alto. Mas aí estaria também a capacidade do sacerdote, estaria também a intenção de quem está sendo batizado. Bem, quanto à água destilada, seria um ótimo desinfetante para os olhos. Nós usamos colírios, usamos essas coisas químicas, porque desconhecemos que se pingássemos água destilada nos olhos, faria um efeito melhor do que tudo isso, e não ofenderíamos os olhos. Mas onde vai se buscar água destilada, né? Mas a água destilada está disponível na natureza, está disponível. Então teríamos que ter um outro tipo de desinfetante para os olhos, se quiséssemos. A água também é influenciada pelas propriedades físicas dos continentes com os quais ela está em contato. De forma que a água dos mares, em contato com os continentes, ela vai se transformando. Ela vai absorvendo coisas dos continentes e, portanto, se nós quisermos encontrar a água dos mares no sentido mais original, teríamos que ir para mar muito alto, longe da Terra, longe dos continentes. Então, isso seria uma forma de nós fazermos certos tratamentos, mas em alto mar, não perto dos continentes, porque a água está interferida pelo que os continentes irradiam. Vamos falar um pouco sobre o que é chamado de água dormida. A água dormida é aquela que a gente deixa ao relento. Você põe ao relento uma vasilha com água e deixa ela ali. Chama-se água dormida. E no dia seguinte, você vai usá-la como medicamento. Como medicamento. E a água dormida cura muita coisa que os remédios não curam. Mas sabe, para tudo isso precisa ter uma união com o elemento, precisa ter uma união com a água, uma união de verdade, não uma união hipócrita, uma união de verdade. Então você está se sentindo mal, alguma coisa, você coloca a água ao relento, deixa ela passar a noite, a toma de manhã, aquilo é o melhor remédio, o melhor remédio. Agora, ela só pode responder se ela é colocada ali direito, se ela recebe a mensagem que você está querendo dela, não é? Se você karmicamente tem direito a isso, se você karmicamente não fica prejudicado com tudo isso, não? Porque o desperdício de água que se faz, a sujeira que se põe na água, tudo isso impede que a água dormida, que a água posta ao relento, não é? Possa fazer um bem para nós. Enfim, nós teríamos que ter uma reeducação. Teríamos que ter uma reeducação. Podíamos experimentar, escolhermos setores da nossa vida, porque tudo de uma vez não dá. Escolhermos setores da nossa vida e aprofundarmos certas coisas. Vejamos a água ferruginosa. A água ferruginosa é aquela que tem um ferro além do normal. E você pode procurar em certas fontes. Existem cidades balneárias onde você pega em certas fontes a água ferruginosa. E a água ferruginosa é o remédio para a anemia. Então você bebendo água, você cura tudo. A anemia você cura com água ferruginosa. Mas para isso é preciso da sua relação interna com isso tudo, porque senão isso tudo fica fechado. Quando a água fica estagnada, ela morre. De forma que se nós percebemos que podemos não deixar uma água estagnada, é melhor. Porque se aquela água morre, ela vai atrair elementais não positivos. A água estagnada não atrai elementais e não produz elementais positivos. Ela produz elementais negativos. E a água que nós chamamos de natural,
é oriunda das chuvas, é oriunda dos orvalhos, né? Está só falando hoje em dia. E aí precisaria todo um trabalho interno nosso com esse elemento para podermos usufruir disso tudo ainda nos tempos de hoje. Bem, quanto à água oceânica, já se disse que é preciso ir muito para dentro do oceano para encontrar uma água oceânica que não esteja influenciada pela presença dos continentes. A água dos lagos e a água das lagoas são consideradas águas dormentes. Não águas mortas, mas águas dormentes. São águas dormentes. De forma que deve sempre dar margem para que de lagos e de lagoas se consiga certa flutuação, certa correnteza, para que ela não fique dormente e não acabe morrendo. Agora, quanto às águas profundas nos oceanos, elas são consideradas profundas além de 200 metros. Antes de 200 metros não são águas profundas. A água começa a ficar diferente na profundidade depois de 200 metros. E a presença da fermentação na água também é interessante. A água estagnada atrai entidades indesejáveis. E é muito diferente, por exemplo, quando você tem a presença de um pedaço de queijo, ou de um pedaço de carne, ou a presença de uma rosa. Em volta do pedaço de queijo e em volta do pedaço de carne estão os elementais mais grosseiros. E na rosa estão os elementais melhores. De forma que a sua despensa, as suas prateleiras, a sua geladeira pode ser um ninho de coisas ou de outras, né? Então aí é preciso que a gente desenvolva isto para que a gente possa realmente começar uma mudança básica na nossa vida, começar um processo de, não digo de purificação, mas um processo de espiritualização da nossa vida. Isso tudo está incluído. Agora, nós tivemos no início correntes de seres extraterrestres que vieram criar as civilizações da Terra. E quando chegaram aqueles que vieram formar o Egito, esses trouxeram do espaço o símbolo da água e imprimiram isso na consciência do povo. Mas naquele tempo, os governantes trabalhavam a consciência do povo. E esses que vieram do espaço, os egípcios antigos, esses ensinaram aos terrestres que a água é símbolo do espaço infinito. Isto que sai da torneira é símbolo do espaço infinito. E vejam no que nós o reduzimos. E a água, ensinavam os egípcios, a água é o primeiro princípio das coisas. A Bíblia acena isso. Então, o primeiro princípio das coisas não é a água do plano material. A gente lê ali e pensa que é a água do plano material. Mas como princípio das coisas, como representante do infinito, é esta água que não é material, que é o fluido potencial da água, simbolizada no Egito por algo que eles chamavam de Deus não revelado. Então os egípcios tinham um Deus, entre os deuses que eles representavam, entre as hierarquias de deuses que eles representavam, eles tinham um Deus não revelado. E a água é tão importante que a representação desse Deus não revelado era a água, não no plano material. Mas eles tinham esta capacidade de se aprofundar nestas coisas. E é por isso que eles, nos vasos que faziam, eles tinham uma serpente circundando um jarro de água. A serpente protegendo um jarro de água. Bem, os egípcios, que
que vieram para nos ensinar certas coisas, eles diziam que as águas divinas é o lugar nativo dos deuses. Aquilo que nós chamamos de deuses, que são esses espíritos muito evoluídos, porque acima desses espíritos muito evoluídos tem toda a criação. Mas o que nós chamamos de deuses, esses deuses nascem neste ambiente que seria o ambiente líquido no espaço. É impossível imaginar isto, mas é bom tentar imaginar, porque de alguma forma nós nos coligamos com isso e vamos aprendendo a viver. Bem, e os egípcios nos ensinavam, temos que recorrer aos egípcios, porque hoje não tem quem ensine isto. Então, os egípcios ensinavam que este Deus é indivisível e que, por isso, a água foi o primeiro princípio. Tudo começou com a água, porque era o único elemento indivisível. A água não se separa, a água é indivisível. Então a água corresponde a essas águas divinas, aonde surgiram esses primeiros deuses. Bem, conclui-se que a água é um mistério para os nossos sentidos. Por mais que os nossos sentidos queiram penetrar, não vão descobrir essas coisas. Então a gente precisa saber de certas coisas para nos aproximarmos dessas realidades, para nos abrirmos a vibrações mais internas, mais interiores e emergirmos desta densidade em que se vive aqui na superfície. Então, existem mistérios ocultos aos nossos sentidos e um dos mistérios ocultos é a água. Veja, a água benta, todos vocês conhecem a água benta, era um dos mais antigos rituais praticados no Egito. O Egito usava o ritual da água benta desde sempre, porque ali no ritual da água benta, aquela água se renovava, aquela água assumia outros papéis, então agia sobre o homem de uma certa forma. Isso também se deve ao Egito, e foram egípcios que descobriram isso, e foram egípcios que introduziram isso neste planeta, a água benta, que é uma coisa também que a gente usa assim um pouco superficialmente, sem saber com que está lidando. Isso segundo se ela realmente foi benta, né? Mas a gente usa isso um pouco superficialmente e teríamos que nos regenerar um pouco com certos usos. Vamos agora falar um pouco das neves eternas e das geleiras, porque algo nos diz que teríamos que saber um pouco disso. As neves eternas e as geleiras, o que existe aí é a poeira cósmica. De forma que você está diante de uma geleira, você está diante de uma neve eterna, você está diante de poeira cósmica. Então, que nos coliga com os níveis mais distantes dos universos. Então, se você está diante de uma geleira, você está diante de uma neve eterna, vocês estão em contato com os níveis mais distantes do universo. Vocês ouviram falar que mestres ascensionados têm a sua casa no ponto mais alto do Himalaia. Sim, porque ali tem uma circulação direta com os níveis mais distantes do universo. Portanto, beber água das neves produz algo muito especial. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque se não estivermos preparados, e se não estivermos educados, e se não estivermos controlados, essa água das geleiras, poderosa como é, vai dar um crescimento excessivo para certas glândulas do nosso corpo. Então nem sempre nós podemos estar lançando mão de águas de outras formas. Água de geleira e água de neves eternas, isso tem que ter muito cuidado, porque nós não estamos em condições de usar isso, porque isto produziria
hipercrescimento para certas glândulas nossas e, portanto, doenças. Certos organismos das águas não podem viver em água fervida. Então isso aqui é muito interessante, porque nós precisávamos saber usar água fervida. Nós não temos o menor critério, acendemos o fogo e aquilo fica lá fervendo até evaporar. Então, certos organismos não podem viver em água fervida. Então a água toma fervura e já começam a morrer muitos elementos da água. E para você tomar a água que foi fervida, os micróbios nela já morreram, mas ela absorveu da atmosfera uma grande quantidade de partículas mortas. Então, quando você ferveu a água, aquilo não é para tomar. Porque aquilo, se ela já matou todas as coisas e você toma coisas mortas, ou então você toma as coisas mortas que estavam na atmosfera e que a água fervida absorveu. Então a água fervida, que esfriou, transmite ao organismo uma grande estagnação. Então se você ferve a água, deixa esfriar, depois usa aquela água é estagnante. Aquela água deixa o cérebro estagnado, deixa o cérebro adormecido. Então é preciso muito cuidado com o uso da água quente, do uso da água esquentada, não? Preciso muito cuidado com isso. A água ferveu demais é água morta. E aí depois começa a absorver coisas mortas do espaço, que estavam mortas há muito mais tempo. Então é isso que a gente toma. Então, e a água pura, sem ser fervida, a água pura sem ser mexida, é um grande medicamento. É um grande medicamento. E se nós tivéssemos a possibilidade de termos água pura, se temos água não clorada, água não cheia de coisas, a água pura pode curar qualquer ferimento. É que nós não temos água pura. Mas, se houver oportunidade de você ter água de uma fonte e você ter um ferimento, experimente tratar aquilo com água pura. Porque isso cura, e a cura emerge do corpo que está recebendo aquilo em contato com esta água que está viva. O uso da água fervida, somente recente e muito quente, mas com muito cuidado. Muito cuidado. E aqui entram tantos conhecimentos de cozimento que não vem ao caso. Basta que a gente dê esses sinais para que a pessoa se interesse, não? Se é que ela está interessada de fazer uma renovação na vida. Mas para renovar a vida realmente é preciso começar com coisas bem primárias, bem iniciais. As coisas chegaram num tal ponto que, após a mudança, a inclinação do eixo terrestre, após a mudança, uma nova água surgirá no planeta. Após a mudança, após a inclinação do eixo, quando houver essa que nós chamamos de transição, não haverá mais o uso da água vigente agora. Uma nova água surgirá. E claro que isso está nos mecanismos do universo, a possibilidade de fazer isso, e que nós desconhecemos. Um dos mistérios da água é esse, é como é que a água no planeta vai ser outra, depois da transição. Isso é um dos mistérios da água mais importantes. Agora, é um mistério para nós, não para os centros planetários. Porque o Centro Aurora, por exemplo, ele é equipado com toda a compreensão a respeito do que será a Terra depois da transição, e ao Centro Aurora caberá um dos movimentos de renovação desta água. Isso é uma coisa do Centro Aurora, não da parte humana do Centro Aurora. Então, o Centro Aurora, na sua parte mais interna, mais profunda e espiritual, ele é que vai se encarregar da transformação da água. Ele é que vai se encarregar do impulso para que a nova água surja. Isso é muito bom que a gente saiba, porque
nós teríamos que nos aperfeiçoar no relacionamento com centros planetários. E a propósito da água, o Centro Aurora é muito importante por isso. Bem, aqui veja, o reino dévico é o grande responsável pela manifestação desses canais. Tudo que acontece com a água, o reino dévico é sempre responsável por essas transformações. E nós gostaríamos de transmitir uma pequena oração. E não poderíamos deixar esse assunto assim, aberto dessa forma. Nós teríamos que ter uma oração que diga respeito a um contato dévico, porque são os devas que estão diretamente coligados com todos esses assuntos. Nós já estudamos os devas várias vezes, podemos dizer isto aqui agora. Mas aqui, um deva nos passou esta oração sobre a água. Ela diz o seguinte: água, fluido universal, dom da manifestação. Fluido universal, dom da manifestação. Divina providência, lei absoluta no universo. Veja quanta coisa está dentro destas frases. Vou repetir. Água, fluido universal, dom da manifestação, divina providência, lei absoluta no universo. Isto é conhecido pelo reino dévico. Continuam. Chama teus filhos para que possas revelar-lhes o divino amor. Relacionar isto com a água. Chama teus filhos para que possas revelar-lhes o divino amor. Água, revelando o divino amor. Amor crístico que alivia o sofrimento e traz o equilíbrio aos 4 elementos. Amor crístico que alivia o sofrimento e traz o equilíbrio aos 4 elementos. Como é importante, hein? E o Deva cita as cascatas do Iguaçu. E o Deva prossegue, hein? Força, beleza e ternura expressos pela Mãe Natureza através do seu amor. A água, como integrante do reino mineral, tem a função de sintetizar todas as experiências desenvolvidas por todos os demais estados de consciência. A água sintetiza toda a experiência feita na Terra. A água, como integrante do reino mineral, tem a função de sintetizar todas as experiências desenvolvidas por todos os demais estados de consciência expressos por este reino da manifestação. Vou repetir. Água, fluido universal, dom da manifestação. Divina providência, lei absoluta no universo. Chama teus filhos para que possas revelar-lhes o divino amor. Amor crístico que alivia o sofrimento e traz o equilíbrio aos 4 elementos. Força, beleza e ternura expressos pela Mãe Natureza através do seu amor. Bem, nós teremos que nos interiorizar um pouco, teríamos que buscar algo dentro de nós que pudesse acolher
todas essas coisas, não pudesse acolher. E esses devas pronunciaram mais uma frase que é muito boa a gente receber. Eles dizem: a água é um grande banco de dados em constante renovação. A água é um banco de dados sempre renovado, sempre vivo. E isso significa que todas as experiências desenvolvidas neste planeta, laboratório, estão incorporadas no elemento água. Todas as experiências que o planeta viveu estão incorporadas na água. Porque os elementos minerais estão em tudo e em todos. Tem a onipresença como aspecto fundamental da sua manifestação. De forma que nós, diante da água, estamos realmente diante de um verdadeiro santuário. Eu espero ter colaborado para que a gente veja este líquido não só como um líquido, mas como um fluido universal. E assim vamos conseguir tratá-lo com mais respeito, com mais gratidão e talvez eliminar da nossa atitude a indiferença. Porque a indiferença é uma coisa própria do homem e diante da água isto é realmente uma falha muito grande com respeito a toda a manifestação. Obrigado então pela atenção.